Olá, pessoal, para mais um vídeo nosso, da nossa semana do dia 31 de agosto a 5/9, tá? O que trabalharemos nessa semana? Então, já foi par ordenado, representação gráfica do par ordenado, produto cartesiano e relação binária nos 3 vídeos anteriores. Neste, nós vamos falar sobre domínio e imagem. Eu gosto muito de trabalhar com os alunos o sentido da palavra, né? Conhecer o significado da palavra. Então, o que é domínio? Domínio, você lembra algo de controlar, de tomar posse. Ah, esse domínio é meu, isso aqui é meu, né? Faz parte do meu domínio. Então, controlar, exercer o poder sobre. Imagem. A gente olha, quando a gente fala de livro de história, geografia, olha, lá está escrito, observe a imagem, normalmente uma fotografia, uma pintura, ou até mesmo quando a gente se olha no espelho, estou vendo a minha imagem no espelho, tá? Então, é bem interessante a gente trabalhar o significado das palavras com os nossos alunos. Professor, é matemática? Sim, mas é muito importante trabalhar esse significado das palavras com os alunos. A definição das palavras, tá? Então, na matemática, aonde é que vai entrar esse domínio e imagem? Quando falamos de domínio e imagem, estamos falando de 2 conjuntos associados por uma relação binária. Portanto, para eu falar de domínio e falar de imagem, eu preciso ter uma relação binária, tá? E essa relação ela vai estar associando a 2 conjuntos. Então, a gente vai pegar um exemplo de uma relação binária que a gente já trabalhou nos vídeos anteriores para a gente discutir, para a gente falar sobre isso, domínio e imagem, tá bom? Olha essa relação. O conjunto A, ele é formado pelos elementos 2, 4, 5 e o conjunto B pelos elementos 0, 3, 5, 6 e 7. Temos a relação dos pares ordenados que pertencem ao cartesiano AB, tal que y é igual a x mais 1. Eu quero todos os pares ordenados formados pelo A cartesiano B? Não. Eu quero aqueles que satisfaçam essa relação binária. Tudo bem? Então, ela vai ser representada agora no diagrama de flechas. Nós já fizemos esse exercício em slides anteriores, em vídeos anteriores. Então, eu tenho meu conjunto A e meu conjunto B. Então, o x vale 2. Então, olhando a minha relação, y vai ser 2 mais 1, então vai dar no 3. Quando x vale 4, 4 mais 1, esse 4 faz relação, associa-se com 5. X vale 5, 5 mais 1, esse elemento do conjunto A faz relação, está associado ao elemento 6. Tá? Então, quem determinou com quem vai fazer relação no conjunto B? No conjunto A, quem determinou? O 2, o 4 e o 5. E quem foi associado no B? O 3, o 5 e o 6. Então, eu posso, aqui nesse caso, dizer que quem está mandando, quem está controlando é o conjunto A. É o 2, 4 e o 5. Ele que associou. Então, eu chamo ele de domínio. Porque através da relação binária, ele associou aqueles elementos do conjunto B. E quem foram os elementos do conjunto B que foram associados aos elementos do conjunto A? O 3, o 5 e o 6. Mas espera aí, professor, e o 0 e o 7? Eles não foram associados. Então, eles não fazem parte da imagem. Eles fazem parte do conjunto B. Porém, não tem elemento do conjunto A no qual fizesse a relação que se associaria a ele. Tudo bem? Então, vamos para a definição de domínio. A definição é o seguinte: seja R uma relação de A e B. Portanto, eu preciso ter uma relação binária. Tá? Chama-se domínio de R o conjunto D de todos os primeiros elementos dos pares ordenados pertencentes a R. Então, lembrando, o par ordenado tem uma ordem, primeiro um número, segundo o outro, certo? Então, o domínio vai ser todo elemento X, porque é ele que eu coloquei como primeiro, tá? Então, todos os primeiros elementos do conjunto. Então, como que isso é escrito matematicamente? X pertence ao domínio,
C e somente C. Existe um elemento de Y e esse Y pertence a B, tal que o par ordenado XY pertence à relação. Ou a gente vai para a volta. Existe um Y e esse Y pertence ao conjunto B. Então, em tal que x e y pertence à relação, então o x pertence ao domínio. Então, tem um elemento de y e a gente tem o par ordenado x e y pertencente à relação, então esse x pertence ao domínio. Tá? Então, decorre da definição que o domínio está contido em A. Tá? Professora, pode acontecer do domínio ser o próprio conjunto A? Sim, pode. Todos os elementos do conjunto A, ele associa com o elemento do conjunto B. Sim, pode, mas tem casos que não, que nem todos os elementos que estão em A associam a int B. Nós vamos ver exemplos. Então, o que eu preciso saber? Todo elemento, o conjunto domínio, todos os primeiros elementos dos pares ordenados daquela relação pertencem a um domínio, tá? E a imagem? Chama-se de imagem de R o conjunto imagem de todos os segundos elementos dos pares ordenados, que nós usualmente chamamos de Y, né? X o primeiro, Y o segundo. Pares ordenados pertencentes a R. Então, Y pertence à imagem C e somente C. Existe um X, esse X pertence ao conjunto A, tal que o par ordenado X e Y satisfaz aquela relação binária. Tá? Então, decorre da definição que o conjunto imagem, ele está contido no conjunto B. Ou seja, nem todos os elementos da imagem, nem todos os elementos de B farão parte da imagem, tá? Por isso que a gente fala que a imagem está contida em B. Professora, pode acontecer de todos os elementos da imagem ser o próprio conjunto B? Sim, tá? A gente vai ter exemplos assim. Então, pensando nessa definição do domínio e imagem, ou seja, eu preciso de um elemento do conjunto A associado ao conjunto B para a gente falar em domínio e imagem. Vamos resolver as questões a seguir. Exemplo 1. O conjunto A. Se A igual a 1, 2, 3, 4 e 5, o conjunto B. 1, 2, 3 e 4 e a relação do par ordenado x, y, tal que x é menor que y. Essa relação de A em B, ou seja, essa relação, esses pares ordenados têm que pertencer ao cartesiano A, B, tá? Qual é o domínio dessa relação? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou partir de A, né? Porque ele fala que eu saí de A em B, tá? Então, vamos lá. A minha relação é x menor que y. Então, vamos pegar o primeiro elemento aqui do nosso conjunto A, que no caso é 1. O par 1 e 1. 1 e 1. 1 é menor que 1? Não. 1 é igual a 1? Não faz parte. 1 e 2. 1 é menor que 2? Sim. Então, eu tenho esse par ordenado formado 1 e 2. 1 é menor que 3? Sim. Então, par ordenado 1 e 3. 1 é menor que 4? Sim. Essa relação. Agora, a gente vai para o 2, né? O segundo elemento do conjunto A. O 2. O 2 é menor do que 1? 2, 1? Não. O 2 é menor que o 2? Não, porque ele é igual. O 2 é menor que 3? Sim, então esse par ordenado 2, 3 dá certo. O 2 é menor que 4? Sim, dá certo. Agora com o 3. 3 e 1 não dá, 3 e 2 não dá, 3 e 3 não dá porque é igual, 3 e 4. Agora com o 4. Olha só, gente, o 4. Nenhum elemento do conjunto 4 é menor do que o 4. Tá? Então, não tem. Então, a gente tem quais são os pares ordenados que pertencem a essa minha relação? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4, certo? E quem que vai ser o meu domínio? O 1, o 2 e o 3. Por quê? O que a definição fala? Existe, o x pertence ao domínio
Se existe um y tal que o par ordenado x e y pertence à relação, tá? Então, 1 faz relação com 2, com 3, com 4. Existe alguém que faz relação com o 1. A mesma coisa com 2 e a mesma coisa com o 3, tá? Uma pergunta que a gente pode fazer, que eu faço para vocês, para a gente pensar no diálogo. Como que a gente pode promover esse diálogo em sala de aula? Por que o 4 e 5 não pertencem ao domínio, embora sejam elementos de A? Por quê? Voltem na definição para responder essa questão, tá? É uma pergunta legal para a gente fazer para os meus alunos. Gente, por que 4 para os alunos? Por que 4 e 5 não pertencem ao domínio? Ora, a definição diz que tem que existir um elemento do y para o qual esse x se associa de acordo com a relação. Não tem elemento em B que associa com y de acordo com essa relação. Então, 4 e 5 não fazem parte do conjunto do domínio, tudo bem? Agora a gente vai para a imagem. Então, a imagem, quem são os elementos que estão associados a algum elemento do conjunto A? Os elementos de B que estão relacionados a algum elemento de A. O 2, o 3 e o 4, certo? Aí a pergunta, por que o 1 não pertence ao conjunto imagem, embora seja um elemento de B? Aí a gente volta de novo na definição. Vai voltar muito. A gente volta de novo na definição, ou seja, para que o elemento de B ele faça parte da imagem, tem que existir um elemento de X tal que essa relação seja válida. E para o 1 não tem. Tá? Vou pedir para os alunos voltarem na definição. Bem, então, aí quando a gente fala que, nesse caso, o conjunto imagem, ele está contido em B, tá? Porque o conjunto B é 1, 2, 3, 4, mas o imagem é só 2, 3 e 4, tá? Outro exemplo. Se A é igual a 0, 2, 3, 4, o B vai do 1 até o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é o domínio e a imagem da relação? X e Y pertence a cartesiano B, tal que Y é múltiplo de X. Então, vamos ver. Como que a gente resolve isso? Então, vamos lá. O conjunto A, eu vou partir de A, não é? Primeiro é o X igual a 0. Y é múltiplo de X. Tem alguém no B que é múltiplo de 0? Não tem. Então, a gente não tem esse par ordenado. Agora, o 2. Quem é múltiplo de 2 no conjunto B? Então, a gente tem o 2, 4 e 6. Olha, a gente formou 3 pares ordenados. Quando o x é 3, quem são múltiplos de 3 no conjunto B? 3 e o 6. A gente formou mais 2 pares ordenados. O 4. Quem é múltiplo de 4? Só o 4. A gente tem 1. Tudo bem? Então, aquela relação, a gente tem esses pares ordenados. Então, fazendo o diagrama, o que a gente tem, né? O 2 leva no 4, leva no 2, leva no 4, leva no 6. O 3 leva no 3, leva no 6 e o 4 leva no 4. Tá vendo, gente, que ó, o meu domínio é esse em azul aqui, esse conjunto. O 0 tá fora, porque não tem ninguém do lado do y que satisfaz aquela relação, tá bom? Então tá fora. Aqui no conjunto B, a minha imagem, o 1 e o 5 estão fora, porque não existe ninguém do lado do A que aquela relação seja válida, tá bom? Então, aqui é uma representação clara de que o domínio ele está contido em A, que segue da definição. Aqui também que a imagem está contida no conjunto B, que segue da definição. Certinho? Outro exemplo. Agora, a gente vai usar intervalos, conjuntos expressos em intervalos. Então, se A é o conjunto formado por x pertence aos reais, tal que é qualquer x? Não, eu quero o x que está entre maior ou igual a 1 ou menor igual a 3, tá? Existem infinitos números reais dentro desse intervalo, então não dá para a gente colocar cada um aqui. A mesma coisa no B.
O y pertence aos reais, tá aqui o y é maior ou igual a 1, porém menor ou igual a 4. Qual é o domínio e a imagem dessa relação? Da relação x pertence a cartesiano AB, tal que y igual a 2x. Vixe, professor. E agora? Como são conjuntos, o que eu dou de sugestão? Analisar os números inteiros, tá? Porque aí o resultado vai estar dentro desses valores. Então, a gente analisa os números inteiros desses intervalos, tudo bem? Então, vamos lá. Ó, eu pego no x. Ele está falando para mim que vai do 1 até o 3, certo? Então, vou pegar os inteiros. 1, 2, 3, tá? Então, vamos lá. Y é igual a 2, o x vale 1, 2 vezes 1, 2. Então, a gente tem um par ordenado 1, 2. O 2, ele pertence ao conjunto B? Ele pertence? Sim, pertence, porque no conjunto B, nós vamos do 1 até o 4, certo? Agora, x igual a 2, ele pertence ao conjunto A, e ele dá como y4. O 4 pertence? Sim, pertence, ó, porque é menor ou igual. Se fosse estritamente, ou seja, se não tivesse o igual, o 4 não entraria, não faria parte do conjunto B. Então, como é maior ou igual, ele faz parte, certo? Agora o 3, que é o meu extremo aqui do conjunto A. 2 vezes 3, 6. E aí, gente? O 6 não faz parte do conjunto B. Então, o par ordenado 3, 6 não pertence à relação, pois o 6 não pertence ao conjunto B. Tudo bem? Então, quem que vai ser o domínio? O domínio vai do 1 até o 2. De novo. Por que não entrou o 3? Por que não entrou o 3? Pergunto para a gente fazer para os alunos, para vocês, por que não entrou o 3? Tá. E a imagem? Vai do 2 até o 4. Por que não entrou o 6? 6 não faz parte do conjunto B, né? Não faz parte do conjunto B, o par ordenado 3, 6 não pertence à relação, então não faz parte, tudo bem? E aí nós temos esses exercícios para vocês estudarem, que nós não faremos na nossa aula de sexta-feira. Bom, até lá!